voltamos com a Ação Nacional. Hoje nós recebemos em nosso programa os assessores da comunicação, da Comissão para a Comunicação da CNBB, irmã L. de Maria Focolari e o padre Clóvis Andrade de Melo. Bom, nós estávamos falando um pouquinho sobre a questão desse diretório da comunicação, esmiuçando ele um pouquinho. E por falar nisso, tem também uma questão do quarto capítulo que é muito importante a gente abordar, que é a questão da ética e comunicação. Como o diretório aborda esse tema? Então, eu gostaria até de ler rapidamente a definição de ética de comunicação que está no diretório, que é o número 105. O artigo 105 diz assim, na centralidade do artigo: a ética da comunicação social se define como um projeto de orientação dos sistemas de mídia e da sociedade que se veem impelidos ao respeito pela dignidade da pessoa e pelos direitos humanos fundamentais. Pode-se dizer que a ética da comunicação social é constituída por um complexo de valores e princípios de comportamento fundados no reconhecimento da dignidade da pessoa e do bem comum, ordenado a orientar as ações individuais e coletivas a serviço da justiça e da paz. Esse é o ponto fundamental do capítulo que fala da ética da comunicação, que versa sobre os valores da pessoa e do bem comum. Até tem uma pergunta que o diretório faz: será que as nossas produções midiáticas, isso em nível geral, não só nas mídias católicas, mas na mídia aberta como um todo, será que as produções, os programas, aquilo que é veiculado, está contribuindo para o crescimento da pessoa, para a sua dignidade, para o crescimento dos seus valores, das suas escolhas, ou o contrário? Então o capítulo vai ajudar um pouquinho na reflexão desses critérios de avaliação e de discernimento da mídia também, em todos os sentidos. Atrelado a esse capítulo, a gente podia falar também um pouquinho do capítulo 8, que vai falar das políticas de comunicação. Então, esse capítulo, ele trabalha o da ética, esses critérios, esses princípios, e o capítulo sobre as políticas de comunicação vai trabalhar a questão das políticas de comunicação da sociedade, quando ele traz um pouco a reflexão sobre as outorgas, sobre as concessões para canais de rádio, de televisão, vai trabalhar a importância também da comunicação popular, aquela que valoriza a voz do povo, que promove o serviço, o bem da sociedade. Vai trabalhar depois também a importância da comunicação interna da igreja, as políticas de comunicação da própria igreja, como a igreja se organiza, como ela pensa a sua comunicação, como que ela trabalha a dimensão da assessoria de imprensa, o diálogo com a sociedade, o diálogo com as mídias laicas, as mídias que não são confessionais. Então são dois capítulos que se complementam, que trabalham a importância de se pensar criticamente como está a nossa mídia, como estão as comunicações que se estabelecem. Uma outra questão importante também que o diretório vai trabalhar, vai refletir, com relação à discriminação, à ausência do acesso. Sabemos que a comunicação, quanto mais democratizada, no sentido de estar presente na vida de todos, ela pode ser um fator agregador de conhecimento, de informação, de educação. Quando se nega o acesso, se impede aquele que foi prejudicado pela ausência do acesso a ter direito à educação, à formação básica, à informação, aos conteúdos culturais também fundamentais nos meios de comunicação. Então é um pouquinho do que trabalha esses dois capítulos do diretório. Isso também está relacionado à questão da educação para a comunicação, né, irmã? Isso também está relacionado à educação para a comunicação. Então, nós pensamos muito no diretório essa questão da educação para a comunicação. O que é educação para a comunicação? É muito simples, vamos sintetizar em poucas palavras. Quando nós recebemos as produções de televisão, de rádio, ou lemos um jornal, uma revista nas nossas casas, ou a gente está aí curtindo isso, consumindo tudo isso, e às vezes a gente ouve pessoas que dizem assim, mas hoje há uma invasão, há uma pornografia, não se tem mais respeito Você tem controle? Não se tem controle, é uma vergonha, né? As pessoas falam, é uma vergonha, não posso mais assistir. Então, o que o diretório está propondo? Ele está propondo algo que vem ajudar a nós nos posicionarmos diante dessas produções. Né? Vem ajudar, vem dar formação, vem dar capacitação, vem orientar de
como fazer isso na família, na escola, na comunidade, nos grupos sociais, com os jovens, os grupos de jovens. Então, como que eles vão analisar esses programas? De que forma? Porque nós temos que aguçar o nosso senso crítico. Porque, veja bem, quando nós assistimos um programa de televisão e nós ficamos só naquele programa de televisão, nós temos uma informação parcial. Agora, se nós formos ler aquilo que a televisão nos informou, num jornal, numa revista, etc., nós temos a outra face da informação que às vezes não nos foi passada. Sim. Então, isso é importante a gente fazer com que as pessoas percebam e fazer esse treinamento, vamos dizer um treinamento, no final de semana, uma formação nesse estilo, ajuda muito, porque o que um pensa e o outro socializa, e o outro diz, e o outro acha que isso deve ser, todo esse contexto e alguém que conduz e alguém que vai refletindo com eles, vai ajudar com que essas pessoas começam a ver, a receber todas essas produções na sua vida, vão consumir na sua vida de uma forma bastante diferente. Nós temos que aguçar o nosso senso crítico. Então, o que o diretório vai dizer nesse capítulo? Educação para a comunicação. E nisso ele vai integrar também um outro capítulo que é para os leigos. Valorizar o trabalho dos leigos na igreja e na sociedade. Né? Sem dúvida. Inclusive, o senhor está falando uma coisa que é interessante. O Papa Francisco, num pronunciamento dele aqui recente, ele falou sobre a cultura do descarte, da desvalorização do humano, diante da importância da formação para a consciência crítica. O Diretório de Comunicação está falando exatamente isso, sobre a educação, né? Exatamente isso. Que... o Diretório, sabe, Júlio, não sei se porque, né, Clóvis, nós trabalhamos muito nesse diretório, nós nos debruçamos, foram noites e dias. Foram anos, né? Foram anos, né? Isso mesmo, Júnior, foram anos. E isso nos custou muito, porque a participação de outras pessoas, a democracia, até na forma de pensar, na forma de redigir, na forma da gente se... não é fácil, né? Deixar que o outro invada aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente quer e a gente não consegue fazer aquilo que a gente quer mesmo, deixa que o outro também participe. Então, todo esse processo é um processo doloroso, mas que o final é muito bonito. Bom. Então, as pessoas que estão nos assistindo, comprem o diretório, leiam o diretório. Como é que pode adquirir, irmã? É isso que eu ia perguntar para vocês. Como é que a pessoa que está nos assistindo aqui pode adquirir o diretório? As pessoas podem entrar no site da CNBB, né, Clóvis? Isso, das edições CNBB. O site www.cnbb.org.br. O site da CNBB, cnbb.org.br, mas da edições é ediçõescnbb.com.br. Okay. Mas também nas livrarias católicas, sobretudo nas edições paulinas, que tem uma publicação também do próprio diretório. Sim. É fácil de ter acesso, né? Além de ter esse acesso ao diretório de comunicação, as pessoas também vão poder ter acesso de uma outra forma, né, irmão? Um projeto que a gente está desenvolvendo aqui, que eu gostaria que a senhora falasse também. Então, um projeto que o Padre Clóvis e eu sonhamos, e graças a Deus esse sonho se tornou realidade a partir do diretório. O ano passado, quando nós íamos nas dioceses e regionais, nós pensamos em realizar, e aliás, a TV Século XXI nos convidou para isso, para realizarmos um curso de comunicação na ação evangelizadora, aprofundamento do Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil. Este curso de comunicação à distância, nós estamos no momento da produção, da gravação. Estamos aqui nesses dias, o Padre Clóvis e eu, com outros professores, pessoas que nos ajudaram na produção do diretório, estamos gravando as aulas e vamos continuar em março, porque isso demora bastante, não se faz de uma hora para outra, já estamos aqui no segundo dia, amanhã é o terceiro, é exaustivo, mas eu acho que vale a pena porque ele vai trazer muitos frutos. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, Padre Clóvis e irmã Elide, obrigado mesmo de coração, Deus abençoe vocês nessa caminhada também do Diretório de Comunicação da Igreja, com certeza. E nós vamos encerrar o programa com o Papa Francisco, ele fez um pronunciamento recentemente sobre a importância da comunicação. Nós vamos então encerrar o programa com essa mensagem do Papa. O presidente do Pontifício Conselho para a Comunicação Social, Dom Cláudio Mariacelli, juntamente com 2 professores da Universidade Católica de Milão,
apresentaram a mensagem do Papa para o Dia Mundial das Comunicações. Doncelli explicou que o Santo Padre quis destacar, através da mensagem, que a família é uma escola de comunicação. Eu penso que o Papa ha sottolineato fortemente. O Papa destacou fortemente a dimensão humana da comunicação e nos ajudou a entender como, na família, nós crescemos em comunicação. O que significa ir ao encontro do outro, o que significa estar próximo do outro, o que significa não só conhecer o outro, mas assumir toda a realidade do outro. A mensagem de Francisco visa aprofundar um tema que está no centro das reflexões da Igreja em todo o mundo. Em outubro deste ano, haverá o Sínodo Ordinário sobre a família, para concluir o caminho iniciado pela Assembleia de 2014. A partir desse objetivo de aprofundar o tema, Papa Francisco criticou a forma como os meios de comunicação apresentam a família, caracterizando-a como um modelo a ser rejeitado ou acolhido. Além disso, ele reiterou que as novas tecnologias não podem atrapalhar a convivência familiar. É um problema e os pais devem estar atentos, porque o filho que vive no continente digital é um habitante do continente digital e deve encontrar ao lado do pai e da mãe como estar presente ali. Como no continente digital, eu posso dar testemunho desses valores humanos que trago no coração. Eu posso dar testimonianza di questi valori profondamente umani che porto nel mio cuore.